Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é um programa que a gente criou exatamente para compartilhar com vocês a minha forma de observar as notícias. Temos que separar o joio do trigo. E aqui a gente faz um giro toda semana sobre notícias, informações do mundo dos investimentos, da Bolsa de Valores, do segmento empresarial. E procuramos aqui tentar mostrar a vocês de que a gente precisa se afastar do excesso de ruídos que existe nas mídias tradicionais, na internet, nas redes sociais e focar naquilo que pode ter alguma relevância para as nossas estratégias de investimentos. Muito bem, começamos esse giro de notícias falando sobre uma matéria que saiu no Estadão. O uso do Pix no Brasil já é maior do que o de DOC, TED e boleto. Essa afirmação foi feita pelo Banco Central. Então, registrava no fim de março o Pix uma movimentação de 206,6 milhões de chaves de acesso ao Pix. O Pix é o Serviço Brasileiro de Pagamentos Instantâneos, ele já supera de outros meios de pagamentos mais antigos, como o DOC, o TED ou o boleto bancário. Essa foi uma afirmação feita pelo Banco Central. Em operação desde 16 de novembro de 2020, o Pix registrava no fim de março, conforme o BC, 206,6 milhões de chaves, identificadores como e-mail, CPF, CNPJ, celular ou número aleatório utilizado para recebimento de recursos. No documento, o Banco Central informou que entre novembro de 2020 e março de 2021 foram feitas 1 bilhão de transações por meio do Pix, em um total de 787,2 bilhões de reais transacionados. Comparando com outros meios de pagamento, nota-se que o uso do Pix vem crescendo a cada mês e já é maior do que os antigos modelos, sistemas de pagamento como o TED, os DOCs somados. Em março, a quantidade de Pix superou a de boletos liquidados, disse o Banco Central. Então, temos aí uma modificação, né, nesse cenário do segmento bancário, novas tecnologias, novas ideias. É um setor que está se transformando muito rapidamente. Então é importante estar atento a esse conjunto de modificações, de transformações que nós estamos assistindo. Bom, essa semana, esses últimos dias, na verdade, a gente viu aí uma forte oscilação nas criptomoedas, né? O que é que está acontecendo? Investidores estão tirando dinheiro de Bitcoin, inclusive para comprar ouro. Algumas análises estão sendo feitas aí mundo afora e estão percebendo esse movimento. Alguns investidores consideram o Bitcoin um ativo semelhante ao ouro, uma reserva de valor que se manterá em tempos de inflação e impressão de dinheiro pelos bancos centrais. O argumento convenceu grandes administradores de fundos de hedge, como Stanley Druckenmiller, que aderiu à criptomoeda e ajudou a levar o preço para mais de 60 mil dólares no mês passado. Mas a maré, nessas últimas semanas, né, começou a, de certa forma, mudar, pelo menos no curto prazo. Investidores têm retirado dinheiro de futuros e fundos de Bitcoin e colocado mais em ouro, de acordo com uma análise do JP Morgan. É uma mudança em relação aos 2 trimestres anteriores, informou o banco. O fluxo de 4 semanas de dinheiro institucional para fundos de Bitcoin ficou negativo pela primeira vez no final de abril, logo depois que o ativo atingiu seu recorde de 64 mil dólares. Talvez os investidores institucionais estejam fugindo ao verem seu fim de tendência de alta de 2 trimestres anteriores, nos 2 trimestres anteriores, e assim buscam uma estabilidade junto ao ouro para se proteger, né? O Bitcoin chegou a cair no seu nível mais baixo desde fevereiro, atingiu a mínima de 36.219 dólares. E esse é um setor que vem sido movido, né, por muita especulação e notícias envolvendo o Elon Musk, que ora defende a moeda, ora critica, decisões sobre a China também de reiterar sua proibição para que as instituições financeiras locais
não transacionem com criptomoedas. Então temos aí um cenário especulativo, né? Para quem pensa em investir em Bitcoin, é preciso estar muito atento aos movimentos e ao que está sendo dito, sobretudo nos bancos centrais. É importante estar de olho ao que os bancos centrais dos países estão começando a falar sobre as criptomoedas, né? Cada vez mais se fala num discurso de regulação. Então fiquem atentos a essa mudança com relação a esse cenário, né? Bom, uma outra coisa que eu queria destacar é sobre essa questão falei de bancos centrais, né? E aí eu trago aqui uma notícia que saiu na Reuters, agência alemã. A zona do euro vem destacando que existe uma exuberância nos criptoativos, afirmando que o aumento dos preços do Bitcoin já tem eclipsado bolhas financeiras anteriores. Por outro lado, o Banco Central Europeu concluiu que até este presente momento, esses ativos não são utilizados em grande escala para pagamentos e a exposição dos bancos nesses criptoativos é baixa. Portanto, os riscos para a estabilidade financeira, no momento, segundo o Banco Central Europeu, parecem limitados. Embora isso tenha sido em grande parte impulsionado por investidores de varejo, alguns investidores institucionais e empresas não financeiras também estão demonstrando um interesse crescente. Sua volatilidade de preço torna o Bitcoin muito arriscado e muito especulativo, enquanto sua pegada de carbono e seu potencial para fins ilícitos são motivos de constantes preocupações, disse o Banco Central Europeu no seu relatório. Para o BCE, os criptoativos ainda não são amplamente utilizados para pagamentos e as instituições da área do euro têm pouca exposição a esses instrumentos, pelo que os riscos da estabilidade financeira parecem limitados nesse instante. Então veja que o BCE anda analisando a situação das criptomoedas em geral, não apenas do Bitcoin, né? Mas por enquanto eles consideram que não há nenhum risco, vamos dizer assim, para o sistema financeiro. Mas de novo, o assunto está no radar dos bancos centrais e acredito que cada vez mais vai se trabalhar no sentido de uma regulação, inclusive para reduzir esse nível de volatilidade, né? Então fiquemos de olho. Bom, uma notícia sobre a Oi, ela está lançando uma nova linha de atendimento aos clientes, né? A Oi Soluções, ela está querendo investir numa estratégia de se colocar como uma integradora de serviço, né? O que é que isso significa? Ela não quer apenas oferecer conectividade para os seus clientes, mas quer também adicionar serviços. Isso eu estou falando dos clientes corporativos. Então, não apenas levar a internet de fibra ótica, mas também acrescentar serviços aos seus clientes corporativos. E aí é o caso do seu produto que foi lançado agora, o Wi-Fi 6X, lançado pela empresa na semana passada e que, na verdade, nessa semana agora, e que junta a tecnologia Wi-Fi 6 com uma plataforma de analytics buscando os clientes de varejo, né? Então esse é o foco. Segundo o gerente de produto da operadora, o Renato Simões, a utilização de uma tecnologia de maior capacidade tem um motivo. Se fosse apenas o Wi-Fi 6, haveria já um ganho, mas quando agrego inteligência e procuro transformar a experiência do cliente, eu acabo oferecendo um produto agregado muito mais interessante. Uma aplicação da solução é a de lugares de alta densidade, como grandes lojas de varejo, shopping centers, metrôs, hospitais. Com a solução é possível conectar mais CPEs ao mesmo tempo, obtendo uma maior precisão nos relatórios. O gerente da Oi afirma
que foi possível aumentar a precisão de 84% para 96,5%. É possível, por exemplo, saber se o cliente está posicionado em frente a uma vitrine e aí efetuar disparos de mensagem por SMS ou WhatsApp para ofertar promoções, desde que o consumidor já tenha feito um opt-in. A empresa garante que está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A gente consegue dizer onde o cliente está, em quanto tempo fica, em quanto tempo ele retorna. E se fizer login pelas redes sociais, posso saber quem é. Essa forma de diagnosticar e fazer campanha é muito mais inteligente, é muito mais personalizada. O desenvolvimento dessa plataforma de analytics foi interno e veio da própria necessidade da Oi de escalar a solução para a realização de grandes eventos, como foi o Rock in Rio. Chegou o momento em que a plataforma estava preparada para vender também para o cliente. Apesar da solução ainda não utilizar a faixa de 6 GHz, a companhia já havia se manifestado favorável à liberação de toda a capacidade de 1.200 MHz na faixa durante consulta pública à Anatel. A agência decidiu, no ano passado, destinar o espectro para aplicações não licenciadas. Em fevereiro desse ano, consolidou o entendimento de aprovar definições técnicas como potência e alcance para utilização indoor. Na visão de Renato Simões, o Wi-Fi 6 por si só já pode ser vendido em conjunto com a capacidade de banda larga de 1 GB por segundo ou mesmo até de 10 GB, quando a operadora passar a adotar o XGS-PON para sua rede fibra. Já tenho isso na mão. A companhia atualmente trabalha com 4 fornecedores de roteadores, a Cisco, a HP, a Fortinet e a Ruckus. Porém, ele insiste que a ideia não é oferecer apenas conectividade, mas permitir que o cliente empresarial possa contar com mais tecnologia por meio de serviços digitais. Simões diz que a solução de Wi-Fi ela não é a que mais vende no portfólio da Oi Soluções, até por conta da pandemia e da restrição de ambientes fechados. Não significa que a empresa esteja estagnada na infraestrutura ótica. Segundo o gerente de produto da operadora, a companhia tem expandido a rede. No Centro-Oeste tivemos uma expansão de rede muito importante, tem cidade 100% coberta. Então são aí as inovações que a gente tem visto na Oi Soluções e que a gente às vezes fica muito focado na Oi Fibra e esquecendo desse outro braço da Oi, que é a área de tecnologia, que tende a crescer também muito fortemente. Esse foi o nosso giro de notícias de hoje. Saúde a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.